Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, onde vocês já estão acostumados todos os dias falando de Botafogo com vocês por aqui. Meu nome é Matheus Medeiros, para você ainda que não me conhece, seja muito bem-vindo e se inscreva no canal, ative as notificações e não esqueça de deixar aquele like. A você que está aqui todos os dias, meu muito obrigado pela companhia de sempre. Bom, vamos falar sobre dois assuntos aqui do jogo de ontem ainda, que eu separei especialmente para a gente falar nesse vídeo, porque são dois achados do elenco do Botafogo. Muitas das vezes a gente fala, o elenco do Botafogo ainda tem que melhorar. Eu acho que tem que melhorar, principalmente em alguns setores ainda que são carentes. Mas ontem a gente teve uma prova de que esse mesmo elenco do Botafogo consegue ainda extrair algumas situações em que acaba até nos surpreendendo de certa forma. No jogo de ontem, o Botafogo teve uma ausência muito sentida que foi do Eduardo, que é o nosso titular e um dos destaques desse time nessa temporada. O Eduardo é meia ofensivo, ele casa muito bem com o Tiquinho Soares na frente, porque ele, além de fazer esse papel de meia, ele faz um papel de um segundo atacante, entra muito na grande área, faz gol, dá assistência, então o Eduardo é um grande jogador. Sempre será muito difícil substituir o Eduardo quando ele estiver fora. Porém, os reservas também estavam fora. Gabriel Pires, que é um jogador que tem características diferentes do Eduardo, já é um jogador um pouco mais técnico, um jogador que segura mais a bola, arma mais o jogo, por vezes joga até de segundo volante, porque tem essa característica de clarear muito bem a jogada, também estava fora por uma lesão na panturrilha. E o terceiro jogador que poderia entrar nessa posição também estava machucado. Sofreu um trauma no treino, uma pancada, sentiu dores, o Lucas Fernandes também não estava apto. E o Lucas Fernandes também é um jogador completamente diferente do Eduardo e também do Gabriel Pires. Ele já é um jogador que a posição natural dele é mais recuado, um jogador que faz ali o segundo volante, um camisa 8, mas que pode quebrar um galho jogando lá na frente. Então a gente pensou o seguinte, e agora? Quem é que vai entrar nesse meio-campo do Botafogo com esses três jogadores fora? Diego Hernandes ainda não está apto a jogar porque a janela não abriu, né? Ele que é uruguaio, joga nessa posição, além de jogar nas duas pontas, ele sabe jogar de meio atacante, então a partir do mês que vem a gente vai ter o Diego Hernandes ainda para somar no elenco. E um grande jogador, tá? Vem arrebentando nos treinos, vem agradando todo mundo no Lonier pelos treinamentos que vem fazendo. E aí a gente coçou a cabeça e falou, e agora? O que a gente faz? Na live que eu fiz ontem aqui com meu amigo Bernardo do Central Botafogo, eu estava achando que o Matheus Nascimento seria o escolhido. Porque ele é atacante, já fez o papel de segundo atacante jogando pela Seleção Brasileira Sub-20. Eu achei que naturalmente essa seria a escolha do Luiz Castro. Só que o Luiz Castro optou por colocar o Danilo Barbosa. E aí mexeu na estrutura do meio-campo, porque aí o Danilo Barbosa jogou ao lado do Marlon Freitas na contenção, na marcação, e aí fez o Tietê sair da posição dele de volante e virar um meia atacante. E o Botafogo fez um primeiro tempo muito ruim, né? A escolha do Luiz Castro acabou não surtindo efeito. Até foi válida, porque ele percebeu nos treinamentos e ele tomou a decisão com base nos treinamentos dele. Só que ele sentiu que não deu certo. A torcida sentiu também que não deu certo, porque o primeiro tempo o Botafogo jogou muito mal. No intervalo, aí que eu quero falar o assunto principal desse vídeo. Ele troca três jogadores. Ele troca o Vitor Sá pelo Luiz Henrique, que aí é uma troca natural, mas aí ele coloca o Segovinha no lugar do Júnior Santos, que estava mal na partida. O Júnior Santos mais uma vez fez uma partida abaixo. O Júnior Santos não vem bem nas últimas partidas. O Segovinha entra na ponta direita e o Gustavo Sauer, que é um ponta direita, entra pela primeira vez para jogar como meio atacante, jogando por dentro, no meio, né? É uma posição que ele não é acostumado a jogar no Botafogo. Mas pelas características do Gustavo Sauer, a gente sempre percebia, como torcedor, a gente sempre ficou com isso na cabeça. Poxa, o Sauer não parece às vezes um meia armador? Por que ele é ponta? Porque um ponta, geralmente você pensa num ponta como um cara mais driblador, um cara que parte para cima do adversário, dribla para cá, dribla para lá, tem intensidade, tem velocidade. E o Sauer não me
parece ser um jogador com essas características. Eu acho que o Sauer é um jogador com uma característica mais de finalização, que ele tem um chute muito bom na perna esquerda. É um jogador que tem uma técnica bem apurada, consegue achar uns passes bem difíceis. Um jogador muito bom de bola parada, mas ele tem algumas deficiências. E essa deficiência é o quê? Intensidade. Às vezes o Sauer cansa muito rápido, não tem aquela intensidade boa aos 90 minutos. A recomposição defensiva do Sauer não é, por exemplo, igual à recomposição do Júnior Santos. O vigor físico do Júnior Santos é muito maior do que o do Sauer, então ele acaba deixando a desejar um pouco nessa recomposição, na parte tática, que o ponta precisa fazer. Se o ponta não recompor bem, ele acaba sobrecarregando o lateral, e aí o lateral acaba tomando dobras do adversário por vezes, e aí o Botafogo acaba sofrendo pelas pontas. Então é muito importante que o ponta tenha esse papel tático de voltar para recompor. Então eu sempre fiquei pensando, poxa, será que não dá para encaixar o Sauer ali, cara, no meio? Podemos testar. Sempre fiquei com isso na cabeça. E ontem o Luiz Castro deu essa chance pro Sauer jogar. Eu achei que ele foi muito bem, cara. Melhor até do que quando ele jogava na ponta direita. Não sei se vocês tiveram a mesma impressão. O Sauer conseguiu ser o dono da bola parada no segundo tempo, coisa que ele faz muito bem. Conseguiu desafogar o time. O Tietê não estava conseguindo armar o time, porque ele estava improvisado. É muito difícil você pedir para um volante sair da sua posição e virar um meio armador. É uma diferença muito grande. O Tietê não estava conseguindo fazer esse papel de armação. E aí o Sauer conseguiu armar bem o jogo, o Sauer conseguiu trocar passes ali no meio campo, o Botafogo começou a ter mais jogadas, começou a ganhar o meio, e aí naturalmente o Botafogo jogou mais. Isso não quer dizer que eu esteja pedindo o Sauer de titular, longe disso, não estou falando isso. O titular é o Eduardo, acredito que a segunda opção ali seja o Gabriel Pires, mas o Botafogo ganha mais uma opção. O Sauer jogando pelo meio me agradou, acho que agradou boa parte da torcida do Botafogo. E se ele continuar no Botafogo, porque tem chances dele sair agora nessa janela, né, nessa segunda janela, se aparecer alguma proposta, se ele ficar, acho que a gente ganhou mais um jogador para essa reta final de campeonato. Para esse segundo turno, para essa segundo semestre, né? É um jogador que, no meio de campo, como meio armador, pode contribuir. Pode contribuir, eu fiquei muito feliz em relação ao Sauer. E outro jogador que está pedindo passagem no time titular é o Matias Segovia. É impressionante a inteligência desse garoto. É um jogador ainda que a gente tem um pouco de medo pela estatura dele, pelo físico dele. Ele é muito baixinho e muito magro, então a gente fica naturalmente com medo dele para ver se ele vai aguentar o jogo inteiro, se ele vai conseguir recompor bem defensivamente. Então, no segundo tempo, a gente tem a impressão que ele entra sempre muito bem, né, porque ele está pegando os adversários cansados no segundo tempo, e a gente fica com essa sensação que ele é jogador de segundo tempo. Mas ele ainda não foi testado como titular. E ele vem pedindo passagem. O Júnior Santos já teve seus momentos de jogar muito nesse Campeonato Brasileiro. Mas o Júnior Santos vem aí umas 3 ou 4 partidas muito mal. A gente precisa dizer isso, né? Então eu espero que o Júnior Santos volte a jogar bem, mas se o Segovinha continuar entrando dessa forma, mudando o jogo do jeito que ele está fazendo, naturalmente o Luiz Castro vai acabar dando uma chance para ele no time titular. Porque o que está se tornando repetitivo é o seguinte: o jogo inicia com o Júnior Santos, ele não está bem, entra o Segovia no segundo tempo e joga muito. E se isso ficar se repetindo, naturalmente é o que eu acabei de falar aqui, o Segovia vai se tornar o titular da posição, né? Ele que dá assistência para o Luiz Henrique sofrer o pênalti ontem, ele é muito inteligente. Eu até brinquei ontem com o Sérgio Santana, amigo jornalista, setorista do Botafogo no GE. Globo, que se fosse o físico do Júnior Santos com a inteligência do Matias Segovia, daria um jogador de time europeu. E aí ele brincou, falou que... Aí ele torce pro Arsenal, né? Ele gosta do Arsenal. Eu falei, olha, se fosse o físico do Júnior Santos com a inteligência do Segovinha, caberia na ponta aí do teu Arsenal, Sérgio. Aí ele falou, se fosse isso aí, com certeza seria um novo Bukayo Saka, que é um dos craques do time do Arsenal e um dos craques da Premier League também. Mas enfim, é um jogador que realmente não tem físico, ele é muito baixinho e muito franzino, mas ele compensa isso tudo com habilidade, inteligência. Ele é muito inteligente, ele é muito consciente. Você não vê ele fazendo uma jogada burra, né? Essa é a palavra mesmo. Você não vê o Segovinha fazendo uma jogada burra. Não.
Ele toma as decisões dele todas pensadas. Ele domina a bola, levanta a cabeça e fala, qual é a melhor decisão? Eu vou tentar. Sempre muito consciente, cara. É impressionante o Segovinha. Que contratação do Botafogo. Muita personalidade. Moleque novo, poderia chegar. Acabou de sair do Paraguai, novinho, veio pro Brasil. Parece que pegou a camisa, vestiu e não sentiu nada. Tá jogando como se estivesse jogando uma pelada no fim de semana com os amigos. Por isso que eu falo, jogador quando é bom, o pessoal fica nessa questão de, não, tá em adaptação, tá se adaptando, tá... Irmão, quando o jogador é bom, ele pega, veste a camisa, personalidade e joga a bola. Tá aí, 6 meses para se adaptar. História, balela. Pega, veste a camisa, personalidade, me dá bola. Me dá a bola que eu vou jogar. E é isso. É isso que o Segovinha tá fazendo, e se ele continuar jogando dessa forma, que me desculpe o Júnior Santos, mas vai ter que melhorar muito. Porque o moleque tá pedindo passagem. E aí é dor de cabeça boa pro Luiz Castro. Mais opções na ponta direita e o Botafogo cada vez melhor em relação ao seu elenco. Beleza? É isso. Vou abrir os comentários para vocês aí agora. Não sei se vocês concordam. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso. Vou ler bastante o que vocês vão falar aqui nos comentários desse vídeo. Um abraço, galera. Até a próxima.